revolution somehow. And love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar and fire fall. Come shake the ground with the sound of revival. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. He's roaring like a lion. Such a new world, the lost will be found. The freedom we live is one we cry out. Carry the cross, you died and rose again. My God, I'll only ever give my all. You send son, heaven to earth. Live us all, it's eternally heard. I still for truth, and all I found is you. My God, I'll only ever give my all. And Jesus, wherever for your name, we'll never be ashamed of you. I praise and all we had today. Take it up, take it up. Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Tudo bem? Vamos iniciar mais uma Escola Bíblica Dominical. Vamos falar com Deus,
Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, mais uma semana que se passou, Senhor, e que nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, de estar em Tua presença, Senhor. Abençoa cada irmão, ó Deus, que está ali nos assistindo, Senhor. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo vieste até pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Rei. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para mostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Agora eu vou tocar uma canção aqui, é um pouco antiga, né? E ela fala assim: quem pode livrar como o Senhor? E Ele é poderoso para nos guardar, né? Como o salmista diz lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte,
De onde virá o socorro? E a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém? É o Senhor que pode te livrar, irmão. Em nome de Jesus, creia nisso. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar com o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu tua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Amém. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo
abençoe grandemente seu domingo, que seja um domingo de paz, alegria, em nome de Jesus. Fica com Deus. Paz, irmãos, para mim é um prazer estar aqui novamente. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, Deus, de estudarmos a Tua Palavra. Nós clamamos em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos ensina, em nome de Jesus, que não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Abençoa a nossa mente, o nosso coração, Senhor. Que ele possa ser aquela terra boa que vai ser lançada a sua semente e que vai gerar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar sobre maturidade, né? O tema da nossa aula é alcançando a maturidade. E o texto base para ir para a aula é Gênesis 41, do 34 ao 43. Fala sobre a história de José, que é um dos filhos de Jacó. Ele era um filho muito amado, né? Um pouquinho mimado, né? Ganhava presentes especiais. Isso gerou no coração dos seus irmãos inveja, né? Raiva. E então José teve alguns sonhos, contou para os seus irmãos. Isso gerou mais, né? Mais raiva, mais questionamentos. Também contou para o seu pai. E o seu pai também não viu com bons olhos, não. E ele sonhou que os irmãos dele se ajoelhavam perante ele, né? E também o seu pai. E o seu pai não gostou muito da história, mas tudo bem, ocorreu até que eles venderam venderam José, os seus irmãos venderam José. E acabou que José foi parar no Egito, chegou lá como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, fez Potifar prosperar. A mulher de Potifar quis tê-lo como amante, ele se negou e por isso ele foi acusado, né, de tentar alguma coisa contra ela. E aí ele foi parar na cadeia. Lá na cadeia tinha dois caras que foram presos, o copeiro e o padeiro. Eles tiveram um sonho e José interpretou o sonho dele. Acabou que o copeiro voltou para o rei, né? Saiu da prisão e José falou, lembra de mim e tal. E se passaram muito tempo, até que o faraó teve um sonho, isso incomodou muito e lembraram-se de José. E José foi lá interpretar o sonho dele. E vamos ver agora, né, como isso se ocorreu, o que José falou acerca desse sonho. Lá em Gênesis 41, do 34 ao 43, é o que nós vamos ler agora. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida destes bons anos que vem. Amontoe trigo debaixo da mão de faraó para mantimentos na cidade e o guardem. Assim será mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e os olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disso, Faraó disse a José, pois Deus que te fez a saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa e por tua boca se governará o Egito. Todo o meu povo, somente o meu trono será maior que tu. Disse mais Faraó a José, vê aqui, te tenho posto sobre a terra do Egito. E tirou o Faraó o dedo de sua mão, pôs na mão de José e o fez vestir um vestido de linho fino, e o pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha.
e clamava diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Uau, né? José interpretou o sonho, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de fome. E José chegou a ser governador do Egito. Que interessante, né? Será que José, quando ele era lá, aquele menino lá, que que teve aquele sonho, né? Ele seria governador? Seria um bom governador? Será que ele estava maduro? Tinha maturidade para tomar essa decisão? Né? Vamos pensar nisso. A questão da maturidade, quando a gente diz maturidade de alguém maduro, é alguém que atingiu um nível de intelectual, moral, emocional, espiritual, entre outras possibilidades. Estamos dizendo que a pessoa alcançou um nível lúcido de discernimento, não se deixando levar por impulsos, tornando-se alguém consciente e responsável pelas suas escolhas. Nós não podemos medir a maturidade pela idade, né? Tem muito jovem que é bem maduro e tem muito idoso que não é tão maduro assim. Então, é muito mais pelo procedimento, pela postura da pessoa. Lógico que a possibilidade de você encontrar um homem, uma pessoa idosa, uma mulher mais vivida, um homem mais vivido, a possibilidade dele ser maduro, muito grande do que um jovem, do que uma criança, mas tem os precoces, né? E tem aqueles que não foi, né? Não amadureceram. Então tem isso. E como nós vamos evidenciar uma pessoa madura de uma pessoa imatura, né? Lembrando sempre que a Bíblia ela é um espelho. Toda a Bíblia ela é para mim. Então isso daqui é para mim me autoavaliar, ver se eu não estou sendo madura, ver se eu não estou procedendo da forma que eu devo proceder, né? Para a gente refletir sobre a nossa vida. A nossa vida é algo importante, né? Uma evidência de uma pessoa imaturidade, de uma pessoa imatura, é se esquivar das responsabilidades. É algo muito comum, não é? A gente sempre coloca, uma pessoa imatura vai sempre colocar a culpa no outro. Nunca vai assumir as suas próprias responsabilidades, né? Provérbios 22:13 vai dizer isso pra gente fantasticamente. Vamos lá. 22:13. O homem preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto nas ruas. Então esse homem preguiçoso, imaturo, ele sempre vai colocar a culpa no outro. Então eu não vou lá porque tem leão. Ai, eu não vou fazer aquilo por causa do outro, né? Não. Isso é uma característica de uma pessoa imatura. Ela não assume as suas próprias responsabilidades. Outra característica de uma pessoa imatura: ira-se com as suas frustrações. O imaturo ira-se, quando fica frustrado, perde o controle, dá vexame em público. É uma característica de uma pessoa imatura. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa bem interessante lá em Efésios 4. Efésios 4, 26 e 27. Quando estiver irado, não pequem, alimentando seu próprio rancor. Não deixe que o sol se ponha antes de resolver suas diferenças. Não deem oportunidade para o diabo. Então, quando a gente fala muito de criança, né, imatura, porque ainda está aprendendo.
né? Aí você leva uma criança, eu levo a minha filha no mercado, antes de sair de casa eu já falo pra ela, filha, eu não tenho dinheiro pra comprar chocolate, hoje a gente só vai comprar isso, tá? Chegando lá no mercado, ela, mãe, eu quero chocolate. Eu falei, não, filha, não dá, né? A gente já conversou sobre isso. Ai, chora, esperneia, e grita, e faz isso. Isso é uma reação de uma criança o quê? Imatura, né? Porque ainda precisa ser corrigida, precisa ser, né? A vara da correção precisa tirar lá a loucura da criança, precisa ser orientada. Mas isso é uma questão de imaturidade, né? Não resolver as coisas, ficar postergando, deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. E isso é ruim, que causa a tal da raiz de amargura, que é um problemão, né? Outra característica de uma pessoa que é imatura. A Bíblia fala da igreja como um corpo. E cada membro desse corpo depende do outro, né? Mas não se trata de uma dependência doentia. Lá em 1 Coríntios 12:12 vai falar isso. Vamos lá. 1 Coríntios 12:12. Tá aqui. O nosso corpo tem muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um tem a sua função, nós precisamos um do outro, mas não pode ser uma dependência doentia. Vamos dar um exemplo. Tem alguém passando por uma certa necessidade, né? Perdeu o emprego, ou aconteceu uma situação, né? Apertou, aí você vai, ai Matilde, me ajuda, o irmãozinho da igreja me ajuda, e a gente vai lá, ajuda, né? Ótimo, bênção do Senhor. A gente tá aqui para ajudar um ao outro, né? Pra gente se completar, né? Mas a pessoa não quer trabalhar, ela quer, sabe, ficar em casa, só sombra e água fresca, não faz nada e quer comer, quer beber, quer dormir. Paulo trata isso lá em Tessalonicenses drasticamente. Ele fala, olha, quem não quiser trabalhar, não coma. Simples assim, né? Então essa dependência, não, eu só vou na igreja se vierem me buscar. Tá? Você vai de a pé em 200 mil lugares, mas na igreja só vai se for buscar. Essa dependência doentia, não tem nenhum problema, meu amado, de um irmãozinho passar na sua casa te pegar, não tem problema isso, nós estamos aqui para se ajudar, mas essa dependência, não, sabe, é algo ruim, é algo é uma evidência de uma pessoa imatura. Nós precisamos lembrar da nossa responsabilidade como corpo. Eu tenho uma função e eu preciso exercer essa função. Eu tenho a minha responsabilidade diante de Deus e eu preciso cumprir essa responsabilidade diante do Senhor. Muitas vezes, olha, nós criamos os nossos filhos numa super proteção e eles ficam totalmente dependentes da gente. Um bebezinho, para ele mamar, né, precisa da mãe para trocar a fralda, né? Se a mãe não trocar, o pai não trocar, o bebê fica sujo. Se a mamãe não dá um mamar pro bebê, o papai, também ele vai ficar com fome. A única coisa que ele vai fazer é chorar. Mas as crianças vai crescendo, né? Ele vai tendo autonomia e nós precisamos ensinar os nossos filhos a ter responsabilidades, né? Isso é um dever dos pais também, porque se a gente fica criando criando filhos super protegidos,
Não que a gente vai deixar, sabe, ao léu, não é isso. Mas criar neles a responsabilidade. Olha, filho, você tem a sua responsabilidade de fazer isso, tarefinha de casa, né? E assim por diante, para que ele cresça e na fase correta se torne um adulto maduro, né? Que a gente precisa, os pais precisam ficar atentos a isso, nós pais, em nome de Jesus, né? Tem uma coisa, uma evidência de uma pessoa imatura, uma evidência da imaturidade, é recusar a enfrentar a realidade. Tá chovendo. Ai, não, mas eu não gosto de chuva. Ai, não, mas chuva é ruim pra sair. Ai, mas não sei o que. Ai, mas não sei o que. Tá chovendo. Aceita. Né? Tá chovendo. Né? A gente precisa, né, aceitar, enfrentar a nossa realidade. Tá chovendo, tá? Eu preciso sair. O que eu vou precisar? Usar um guarda-chuva. Acabou. Né? Enfrentar a nossa realidade. O imaturo, ele não mostra coerência na sua conduta. Que interessante isso, né? A gente tem um grande exemplo de coerência. Lá em Atos 1, vai nos contar algumas coisas interessantes. Meu primeiro livro, eu relatei a você, Teófilo, a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. É Lucas, o escritor de Atos, falando para Teófilo, o qual ele escreveu para ele, falando que ele relatou a respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. Olha que interessante. Então Jesus, a mesma coisa, o que ele falava, ele vivia, ele tinha uma coerência. E nós somos chamados para ter a mesma mente que também houve em Cristo. Então nós somos chamados para ser cristãos, pequenos cristos, para nós termos o procedimento, para pensarmos, fazermos tudo como Cristo faria, né? Então a evidência de uma pessoa imatura, a evidência da imaturidade é não aceitar a realidade e viver sempre, né? Fala de um jeito e vive de outro, né? Que nós possamos ficar atentos. Outra evidência da imaturidade é a inveja e o egoísmo. Olha que forte. O que é o egoísmo? É o amor exclusivo a si próprio. É pensar em se preocupar única e exclusivamente consigo mesmo. O apóstolo Paulo, ao escrever para o discípulo Timóteo, disse que o egoísmo é uma das características dos homens maus, que se manifestaria nos fins dos tempos. Vamos ver lá o que Paulo está falando para Timóteo. 2 Timóteo 3, 2. Porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão incapazes de se controlar, orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecendo aos seus pais, sendo ingratas completamente más. Olha o que fala sobre o egoísmo, o orgulho. É muito forte. E as pessoas só vão amar a si mesmas e ao dinheiro. Imagina, incapazes de se controlar. Olha aqui. Orgulhosas, zombarão de Deus, desobediência aos pais, completamente más. E que forte, né? Outra evidência, vangloriar-se por tudo. O hábito de vangloriar-se, o dicionário da língua portuguesa decide vanglória como presunção mal fundada, jactância, vaidade. Os cristãos imaturos tendem a manifestar esse comportamento
com certa dose de presunção, de jactância, de vaidade, o que é condenado na palavra de Deus em Tiago 4,16. Vamos lá para Tiago 4,16. O que Tiago 4,16 vai falar para nós? Caso contrário, vocês estão vangloriando-se dos seus próprios planos. É uma presunção assim que não agrada a Deus, é maligna. Olha que forte. É uma presunção assim que não agrada a Deus, ela é maligna. Vocês estão se vangloriando. Olha que interessante. E a gente precisa, amados. A Bíblia, ela nos orienta, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazer para quem? Para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Ai, eu fiz. Tem um versículo que ele é fantástico, ele traz tanta paz para o meu coração e constrangimento diante do Senhor. O homem olha a aparência, mas Deus conhece o coração. Ainda que as pessoas olhem e vejam uma falsa humildade, Deus conhece o nosso coração. A Bíblia fala que a gente pode subir no mais alto monte, a gente pode descer no mais profundo do abismo, a gente pode ir em qualquer lugar. Ninguém se esconde dos olhos do Senhor. Ele sonda o nosso coração, Ele conhece. Antes da gente falar, Ele já sabe. Não, de Deus a gente não se esconde. Deus conhece a intenção do nosso coração. E são essas algumas evidências de uma pessoa imatura que, em nome de Jesus, nós possamos prestar atenção, amados. Ver se nós não estamos tendo essas atitudes. E se nós estamos tendo, que em nome de Jesus nós chegamos ao trono da graça do Senhor Jesus e clamamos a Ele, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor me perdoe, né? Que o Senhor derrame sobre mim o teu sangue, me lava, Senhor, me perdoa, né? A Bíblia, amado, é a nossa fonte, é a nossa regra de fé e prática. Eu amo esse versículo. Eu amo a Bíblia, né? Ela é fantástica. Lá em 2 Timóteo 3,16, toda escritura foi dada por inspiração de Deus. Ela é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, para fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela é direita e nos ajuda a fazer o que é correto. É ela, por meio que Deus utiliza para nos tornar preparados, bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Que fantástico, né? A palavra de Deus, ela vem nos confrontar, ela vem nos dizer, nos orientar. Olha, ela vem nos ensinar o que é verdadeiro. Ela vem nos fazer compreender o que está errado na nossa vida. Nós precisamos ensinar, nós precisamos aprender, nós precisamos entender a palavra, né? Nós precisamos aprender, compreender, entender, né? E viver, endireitar o que está e fazer o que é correto. Que em nome de Jesus, se nós estamos tendo alguma dessas características, alguma dessas evidências, que em nome de Jesus nós possamos correr ao trono da graça do Senhor, pedir, Senhor, me lava com teu sangue, me perdoa pelos meus pecados e me ajuda, me dá força, me clareia a minha mente para que eu possa viver a tua palavra e não somente orar, amados, mas degustar, se alimentar, comer essa palavra, sabe? E se esforçar para vivê-la, né? Nós precisamos de comida para viver. Nós precisamos de água para viver, né? São elementos básicos, comida, água, ar, né? Nós precisamos de tudo isso, né?
Nós precisamos desses elementos básicos para viver, nós precisamos orar, nós precisamos da palavra do Senhor, nós precisamos agir conforme ela nos orienta. Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar no Senhor, ter uma vida de uma pessoa madura diante do Senhor, nos esforçarmos para alcançarmos a estatura do varão perfeito em Cristo, olhar para Cristo. Ele é o nosso alvo, que tenha em vós a mesma mente que houve em Cristo. É esse o nosso objetivo, nos parecer com Ele. Em nome de Jesus, amados. Olha, as evidências da maturidade do caráter. Quando não há maturidade de caráter, a pessoa permanece no nível de criança. No entanto, quando ela se esforça para crescer no conhecimento intelectual, moral, emocional, espiritual, ela demonstra que está dando passos definidos em direção da maturidade. É essa direção que nós precisamos e vamos tomar em nome de Jesus. Uma coisa que uma pessoa madura precisa ter, e é uma evidência, é o senso de responsabilidade, né? Quando Deus criou o homem, amado, Ele criou lá e colocou o homem lá no jardim do Éden. Olha, agora cuida e cultiva, né? Senso de responsabilidade. Ó, Adão, agora, né? Coloca o nome nos animais, né? Depois Deus deu Eva a Adão. Então, olha, toma aí, Adão, né? Amado, senso de responsabilidade, de família, né? De provisão, de cuidado. Então, o homem é um ser responsável, é responsável por seus atos diante de Deus e, olha, diante do tribunal da sua consciência, né? Cujo chamado não se pode ignorar. Negar a responsabilidade pessoal é rebaixar o nível de infra-humano, cair mudo diante da voz do Criador. A maturidade do cristão se manifesta através do seu senso de responsabilidade. Amado, a gente tem uma responsabilidade como pessoa, como servo do Senhor, e nós não podemos negligenciar. Eu não vou fazer isso por causa do outro. Não. Deus me deu algo e eu preciso ser responsável por ela. Deus me deu a vida e eu preciso ser responsabilizado, eu preciso ter responsabilidade sobre ela. Eu preciso direcionar a minha vida, eu preciso orientar através da palavra de Deus os meus passos, mas lembrando sempre quem eu sou. Eu sou responsável pelas minhas escolhas, né? Eu preciso não culpar o outro, mas saber qual é a minha porção, né? Outra situação de uma pessoa madura é a flexibilidade. A causa de fracassos de muitos líderes, empresas, pais, maridos e esposas é a rigidez com que pensam e lidam com situações delicadas. Olha, amados, nós precisamos entender e compreender uma coisa bem clara. As opiniões e modos de agir, né? Eu sempre falo pro meu marido que eu mudo de opinião, né? Às vezes o que eu fiz na educação da Rebeca não funciona na educação da Raquel. São pessoas diferentes, são situações diferentes. Às vezes as situações, elas mudam, opiniões, elas vagueiam, né? A única coisa que nós não podemos abrir mão é da palavra de Deus. O que ela nos orienta é o que nós devemos fazer. De resto, amados, não, isso funciona. Não, isso não funciona. Funcionou isso, não funcionou aquilo. Tem que ser do meu jeito. Não. Tem que ser do modo de Deus, né? De resto, amado, a gente tem que ser flexível, né? A gente tem que ser uma pessoa amável, né? Então a gente precisa entender isso. Tolerância ou capacidade de suportar o desconforto e a inconveniência. Traduzindo, nada de chilique, né? Se comporte.
O conforto é um dos mais sutis inimigos do crescimento e do sucesso. Quem faz do conforto um ídolo inscreve-se no time da medíocre que fizeram a opção por uma vida pequena, sem significado. As pessoas que fogem hoje da dor da disciplina, amanhã vão chorar com a dor do arrependimento. Quando nós somos disciplinados, não é algo que lindo, né? Ai, que lindo, fui disciplinado. Não, né? A Bíblia fala que a gente, que essa tristeza gerada em Deus, esse corrigir, ela tem que gerar uma tristeza, mas é tristeza para o arrependimento e não para o remorso, né? Então, quando nós somos corrigidos, nós precisamos lembrar, ainda que a situação de corrigir e de ser corrigido é desconfortante, não é. Para quem está corrigindo também, a pessoa não vai fazer isso com alegria, faz com amor, né? Sabendo que tem que fazer, né? Porque o pai corrige o filho que ama. E Hebreus fala isso, que Deus corrige o filho que ama. Você corrige o filho dos outros? Não pode corrigir o filho dos outros. O filho está fazendo uma malcriação, a mãe está do lado, você vai corrigir? Lógico que não, né? Quem tem que corrigir é a mãe, quem tem que orientar é a mãe. E é assim que Deus faz. Deus nos corrige porque Ele nos ama, porque nós somos filhos, né? E nós precisamos entender, né? Que aquilo vai doer, mas vai ser para o nosso bem. E o conforto, não, tá tudo bem, tá tudo com... Mas nós precisamos, né? Ter objetivos, né? As situações, ela vem e nós precisamos aprender a lidar com elas. Sempre vai haver desconfortos, né? Sempre vai haver, às vezes, uma situação inconveniente, a gente tem que aprender a lidar com ela, né? Capacidade de trabalhar por um ideal, a capacidade de trabalhar por um objetivo e não resultam em recompensa imediata. Eu gosto muito do versículo de Colossenses, né, que fala que para a gente fazer as coisas como nós estamos fazendo para o Senhor, né, que é para Ele é o nosso Senhor e Ele nos vai recompensar. Nós obedecemos a Deus e quem garante o resultado é Ele. Às vezes a gente faz e não entende o porquê fazer, mas nós precisamos simplesmente obedecer às orientações do Senhor, né? Dar o nosso melhor, diante do nosso melhor, né? O resultado é uma consequência, mas é o Senhor que nos recompensa. Realizações acima do dever, o hábito de realizar mais do que se deve. Faça o que tem que ser feito. Sugere um autor de um livro. Pessoas de sucesso são pessoas de iniciativa própria. A pessoa faz só o que lhe é pedido, nunca será promovida. Esta é uma qualidade no caráter de Rebeca. Olha, já aprendeu sobre isso, né? Que chamou a atenção dos servos, o servo de confiança de Abraão, que foi lá buscar a esposa de Isaac, e ela foi recompensada. Ela casou com um homem muito joia, né? O próprio Deus honra quem tem essa marca em seu caráter. Sempre fazer a mais do que lhe é pedido. É fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. É dar o seu melhor para Deus. É dar o seu melhor para Deus em atitudes com seu irmão, com seu marido, com seus filhos, com sua esposa, no seu trabalho. Eu já falei isso, que eu li num comentário bíblico e sempre o pastor fala, né? Pastor Francisco, a questão de você trabalhar para o Senhor. E ele fala nesse comentário que o cristão, ele deveria ser o funcionário melhor da empresa.
porque ele tem que guardar esse versículo no seu coração, entender e pôr em prática e saber que é para Deus que ele trabalha. Então, se ele tem essa noção, a gente sempre dá o nosso melhor para o Senhor. Então, eu vou dar o meu melhor para ele. Então, sempre vai ser o melhor. Eu não vou chegar e dar meia boca para Deus. Não, eu vou dar o meu melhor. Não importa o que você faça. Né? Não importa a sua profissão. Eu falo para Rebeca, Rebeca, não importa a sua profissão, minha filha, que você vai decidir ser. Mas de uma coisa eu te peço, faça de todo o seu coração como se você estivesse fazendo para o Senhor. Porque eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai ser a melhor naquilo que você se propor a fazer. Né? Fazer para o Senhor, para honrar e glorificar o nome do Senhor. Olha que lindo, que maravilhoso. E o Senhor honra, amados. O Senhor honra. Né? Acredito que nas nossas experiências, quando bem aproveitadas, o discipulado cristão ajuda-nos a amadurecer na vida cristã. A maturidade é resultado de experiências que o cristão tem na sua caminhada com Deus. E a gente vai pegar algumas coisas em relação a José, né? O que ele viveu ali para chegar a ser o homem que ele era quando ele assumiu o governo do Egito, né? Eu acredito que na caminhada de José, Deus tratou muita coisa com ele, né? Ele sofreu perseguição, e o mais dolorido não foi os de fora, foi dentro da sua própria casa, né? E essa experiência de deixar de ser o filho protegido, do filho amado, para ser o escravo, né? Totalmente inverso, né? A calúnia levantada pela esposa de Potifar, né? A prisão injusta, né? A injustiça sofrida pelos companheiros de prisão, porque até o copeiro falar de José para Faraó demorou. Então, essas situações, isso transformou o caráter de José, né? Quando seus irmãos foram lá lhe pedir perdão, ele teve um coração compassivo, foi lá e perdoou seus irmãos. E quando seu pai, já perto de morrer, e os irmãos dele ficaram com medo, né? Falei assim, agora o pai vai morrer, e agora o que eu vou fazer? José, será que ele não está fazendo um tipo por causa do pai? Mas não, né? José havia perdoado seus irmãos, havia entendido. Então, para ser o homem que Deus queria que ele fosse, Deus tratou com a vida de José, né? Deus cuidou dele e Deus esteve com ele. Mas foi uma caminhada difícil, não foi fácil. E ele se tornou governador do Egito e pôde suprir a fome, não só da família dele, mas de toda a terra, porque os povos iam até lá, até o Egito, buscar mantimentos. Então, que nós possamos prestar atenção na nossa trajetória, nas nossas escolhas, né? Ser responsável por elas e aprender com essas situações, né? Ser maduros, né? O fruto de uma maturidade é um fruto de uma caminhada com Deus, né? O cristão maduro, ele caminha, a gente aprende desde o comecinho lá e é uma caminhada. Vamos abrir em Efésios 4. De novo lá, do 11 ao 16. Ele escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros ainda para pastores e mestres. Ele fez isso para que o povo de Deus esteja mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, elevando-a numa condição de vigor e maturidade, até finalmente todos tenhamos a mesma fé quanto à nossa salvação, quanto ao conhecimento do nosso Salvador, o Filho de Deus, que todos nos tornemos maduros no Senhor, a fim de que cresçamos a ponto de que Cristo ocupe completamente
todo o nosso ser. Então não seremos mais como crianças que sempre mudando de ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente ou habilmente mentiu para nós e fez que a mentira soasse como verdade. E, em vez disso, seguiremos com amor a verdade em todo o tempo, falando com a verdade, tratando com a verdade, vivendo a verdade. Assim nos tornaremos cada vez mais, de todas as maneiras, semelhante a Cristo, que é o cabeça do seu corpo, a igreja, sob a direção dele, todo o corpo se ajusta perfeitamente, cada um membro em sua maneira particular, auxiliar aos outros membros, de tal modo que todo o corpo seja saudável e cresça em amor. Olha que lindo, que lindo. A maturidade, ela vem de uma caminhada cristã, ela vem de um discipulado. Olha, o texto de Efésios 4 que a gente leu agora, do 11 ao 16, indica que o Senhor Jesus nos deu dons, deu à igreja dons ministeriais para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a fim de conduzir os cristãos à maturidade. Amado, o que vai trazer a maturidade para nós é a palavra de Deus. Olha que lindo é vivê-la, obedecer às orientações que ela nos dá. Um dos aspectos da maturidade cristã é a pessoa saber discernir a doutrina errada. Não ser como crianças, né? Paulo fala ali, levadas. Olha, tem gente que fala tão habilmente que faz soar, a mentira faz soar a verdade. Mas se nós tivermos aqui fundamentados na palavra, nós não seremos levados por essa doutrina. Lá em Oséias fala que o povo perece por falta de entendimento. Então, que em nome de Jesus, amado, para nós alcançarmos essa maturidade no Senhor, nós precisamos estudar a palavra de Deus. Nós precisamos buscar ela, nós precisamos vivê-la. Levar todo o homem à maturidade e à perfeição em Cristo era o que Paulo tinha em mente quando escreveu Colossenses 1:28. Vamos lá. Colossenses 1:28. Assim, onde quer que vamos, falamos de Cristo a todos quantos ouvirem, admoestando, ensinando com toda sabedoria. Queremos ser capazes de apresentar a Deus cada um deles aperfeiçoados por causa daquilo que Cristo fez a favor de cada um deles. Esse era o objetivo de Paulo, que em nome de Jesus também seja o nosso, né? Eu aprendi uma verdade, então eu vou levar essa verdade, vou proclamar, vou fazer o meu papel diante do corpo de Cristo, que cada um, não me importa a função, é importante, é algo que vai edificar o corpo de Cristo, né? Os níveis de maturidade. O apóstolo João dá para entender que existem 3 níveis de maturidade. Os filhinhos, que podemos falar, os novos convertidos. Os jovens são aqueles que já estão, né? E tem os pais. Vamos lá em 1 João 2. 1 João 2. 12 ao 14. Estou escrevendo essas coisas para todos vocês, meus filhinhos, porque os seus pecados foram perdoados em nome de Jesus. Estou escrevendo essas coisas a vocês, pais, porque vocês conhecem realmente aquele que está vivo desde o princípio. Estou escrevendo a vocês, jovens, porque vocês venceram a batalha contra o inimigo. Estou escrevendo a vocês, filhinhos, porque vocês também aprenderam a conhecer o Pai. Também vos escrevo, Pai, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Eu escrevo a vocês, jovens, porque vocês são fortes e têm a palavra de Deus em seus corações e triunfa contra o maligno. João estava lembrando, olha, seus pecados são perdoados.
para o novo convertido, né? Para aquele que começou. Olha, vocês estão aprenderam a conhecer o Pai. Quem é Ele, né? Para os jovens, para aqueles, olha, vocês estão vencendo a batalha, vocês venceram a batalha contra o inimigo, né? Vocês triunfam, a palavra de Deus está no coração de vocês, vocês são fortes, vocês triunfam contra o inimigo. E eu, pais, eu vos escrevo porque conhecem aquele que é desde o princípio, porque vocês realmente conhecem aquele que está vivo, é aquele que permanece. Então, nós precisamos, independente do filhinho, do jovem ou dos pais, independente do nível de maturidade, nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos buscar conhecimento do Senhor, né? Da mesma maneira que o apóstolo Paulo escreve a carta a Timóteo falando das qualidades que iria exercer a função de bispo, diácono, e deixa bem claro que os neófitos, os imaturos na fé, não estavam aptos para exercer o ministério, que é 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo. Os bispos não devem ser novatos na fé, pois podem ficar orgulhosos e o orgulho vem antes da queda, o que aconteceu com o diabo. É algo importante. Então, que nós precisamos, amados. Deus deixou a igreja. Cristo constituiu como cabeça da igreja membros, cada um na sua função. Tem o pastor, tem o diácono, tem os mestres. Tá aí para nos ensinar. Olha que oportunidade nós temos. Nós temos a escola dominical para nós aprendermos a palavra do Senhor. Que nós possamos, em nome de Jesus, aproveitar todas essas oportunidades e buscar no Senhor aprender, né? Buscar no Senhor se deliciar com aquilo que o Senhor tem para nós. E o modo que Deus quer nos ensinar, amados, é a palavra de Deus. É a nossa regra de fé e prática. Para mim, para você, para todos nós. Que nós possamos ter atitudes maduras, que nós possamos buscar no Senhor, aprender do Senhor, ter as atitudes, a mente igual a de Cristo. Esse versículos de Efésios, cada um na sua função, olha que bênção, cada um tem, mas o objetivo é que nós sejamos semelhantes a Cristo, né? É Ele o nosso alvo, é a maturidade dele que nós queremos, é ter a atitude dele que nós precisamos ter, ser semelhante a Cristo. Esse é o nosso objetivo, que nós possamos chegar no trono da graça do Senhor e falar: Senhor, nos ajuda. E se houver alguma coisa que não está condizendo com as atitudes de Cristo, que nós possamos nos arrepender em nome de Jesus. Que Ele nos perdoa, né? Ele nos lava com o sangue dele. E em nome de Jesus, que nós possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. De ser diferente, de ter atitudes diferentes, que glorifiquem o nome do Senhor. Em nome de Jesus, que é para isso que nós nascemos, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esta oportunidade, pela essa rica oportunidade de aprendermos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina, pelo sacrifício de Cristo na cruz, pelo Teu imenso amor. Deus, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada porque a Tua palavra vem nos instruir, vem nos corrigir, vem nos mostrar aquilo que está errado. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, se há alguma atitude no nosso coração, que o Espírito Santo venha nos dizer, Senhor, venha nos confrontar, que em nome de Jesus haja arrependimento no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, me perdoa, Senhor, se eu tenho
tido essas atitudes de uma pessoa imatura. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nos ajuda, me ajuda, ó Deus, a ter atitudes semelhantes à de Cristo, a ter mente de Cristo, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, obrigada por esta oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Abençoa esse dia para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Amado, que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, e um ótimo domingo.